Bom, iniciando o nosso curso de dinâmica, vamos dar a definição. Né? Até agora nós estudamos a cinemática. O que a cinemática estuda? O movimento dos corpos sem se preocupar com as causas. Já a dinâmica ela vai se preocupar com as causas dos movimentos. Então a definição, a dinâmica é a parte da física que estuda os movimentos e suas causas. Tá? Então por que haverá um movimento? E quando a gente fala em gerar um movimento, tá? A primeira coisa que nos vem à cabeça é exatamente uma força. Tá? Se você tem, por exemplo, uma caixa em cima da mesa, como é que você vai movimentar essa caixa? Você tem que aplicar uma força nessa caixa. Então, na dinâmica, é importantíssimo a força. Vão existir dois tipos de forças: a força de campo e a força de contato. Tá? Qual é a diferença entre essas duas forças? A força de campo é aquela força que age à distância. Por exemplo, a força gravitacional é uma força de campo. Você solta um corpo, você não vai ver nada pegando esse corpo e jogando ele para baixo. Ele simplesmente vai cair. A Terra atrai esse corpo. Isso é uma força de campo. Um ímã também. Se você aproximar um garfo próximo de um ímã, né, o ímã vai atrair um objeto metálico próximo do ímã. Essa força ela age a uma certa distância. Não há necessidade que haja o contato. Você vai sentir essa força de atração. Já a força de contato tem que realmente haver o contato. Você vai empurrar um corpo, vai empurrar uma geladeira, arrastar uma geladeira, você tem que ter um contato das mãos para empurrar aquele corpo. Isto é a força de contato. Tá? Antes de nós chegarmos à primeira lei de Newton, que nós chamamos de lei da inércia, eu vou fazer aqui algumas experiências que, segundo alguns escritos, Galileu fazia esse tipo de experiência para provar que as ideias dele estavam corretas. Tá? Então imagine o seguinte, imagine que Galileu está te mostrando isso aí. Tá? Ele vai arrastar um corpo. Aqui eu coloquei um canhão. Tá? O Galileu usava um dispositivo tipo mola. Então a mola vai estar sempre fazendo a mesma força. Ela vai estar repetindo aquele empurrão inicial. Tá? Então eu vou dar um empurrão inicial nesse corpo e ele vai deslocar sobre a mesa. Mas o que vai acontecer? Olha bem. Ele para? Em sua opinião, por que ele parou? Tá? Então, normalmente há uma ideia aí de atrito. Né? Existe uma força de contato entre o corpo e a mesa, e essa força está freando o objeto. Para melhorar aqui, eu vou até fazer uma marquinha aqui. Vou colocar uma marca aqui. Olha, o corpo parou exatamente aqui. Tá? O que Galileu fazia? Ele repetia essa experiência várias vezes. Opa, desculpa, deu um errinho aqui. Ele repetia essa experiência várias vezes para mostrar que, ao repetir a experiência, a tendência do corpo era parar sempre na mesma posição. Tá? A força inicial era sempre a mesma. Então, depois, ao deslocar, devido a essa força de atrito, essa força de resistência, ele tinha uma tendência a sempre parar na mesma posição. A não ser que ele lixasse o corpo. Imagine agora nessa experiência de baixo, o Galileu ele lixa a parte de baixo da caixa. Então deixa a parte de baixo da caixa mais lisa. Então, se ele repetir a experiência, o que deve acontecer? O corpo vai deslocar mais. Tá? Agora, em sua opinião, por que o bloco parou? Continuou com a mesma ideia. Ele lixou, mas ele não acabou com o atrito. Continua havendo uma força de atrito contra o escorregamento. Tá? Então, o bloco acaba parando. Então, né, se ele repetisse a experiência, né, o bloco ele pararia na mesma posição. Agora, ele deslocou mais, tá? Mas ele estaria parando na mesma posição caso você repetisse a experiência. O bloco estaria parando lá na mesma posição. Tá? Eu vou deixar então aqui o resultado, não? O que aconteceu no primeiro caso, o que aconteceu no segundo caso aqui. Na sequência, o que Galileu faz?
Em vez de lixar o bloco, somente ele lixa o bloco e a mesa. Quando ele lixa o bloco e a mesa, o que ele faz? Diminui mais o atrito. Tá? Só que assim, é muito difícil no nosso cotidiano eliminar completamente o atrito. Imagina na época de Galileu, lá por volta de 1600, tá? Por aí, 1600 e pouco. Quer dizer, não tinha como eliminar completamente o atrito, tá? Mas ele ia diminuindo o atrito. Tá? A tendência era assim, diminuindo o atrito, o que acontecia? O corpo ia deslocar cada vez mais. Mas ia ter um momento que o corpo ia parar, porque por mais que você tente tirar esse atrito, é muito difícil você eliminar completamente esse atrito. Tá? Você vê que o bloco agora andou bem mais. Tá? Por que ele anda? Enquanto existir a força de atrito, o corpo vai estar parando. Aí Galileu chegava na ideia, como não tinha naquela época como provar que ou chegar nessa força de atrito nula, tá? Ele usava a imaginação. Tá? Então agora eu te pergunto, e se nós eliminarmos completamente o atrito? Vamos supor que fosse possível eliminar completamente o atrito. Você não tem força de atrito nenhuma entre a mesa e o bloco. Tá? Se isso acontecesse, o que ia acontecer com a experiência? Você imaginou isso? Tá? Então o que aconteceu? Como não existe força de atrito contra o escorregamento, o bloco vai continuar se movendo em movimento retilíneo e uniforme. Tá? Porque até para fazer curva, você tem que fazer uma força no corpo. Tá? Então você dá aquela impulsão inicial. Se não houver força nenhuma agindo sobre o corpo, ele irá se movimentar. Ou se a força resultante, vamos falar assim, se a força resultante em cima do corpo for nula, ele irá continuar com o movimento retilíneo e uniforme. Ou ficar parado caso ele esteja parado. Né? Porque se o corpo estiver parado, não tiver força nenhuma agindo sobre ele, ou se a força resultante for nula, ele vai continuar em repouso. Entendendo isso, aceitando essa ideia, fica fácil de você entender a primeira lei de Newton, que nós chamamos, né, também de lei da inércia. Tá? Se a resultante das forças que atuam em um corpo for nula, ou o corpo estará em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Tá? Vamos ver o que significa isso. Olha, você tem um corpo em repouso sobre a mesa. A velocidade é zero, a força resultante sobre ele é zero. Tá? Porque se eu perguntar assim, tem força agindo sobre o corpo? Na realidade vai ter, tá? Porque nós vamos ver aqui que vai ter uma força peso para baixo, nós vamos ver mais adiante aí. Tem uma força peso que puxa esse corpo para baixo. Tá? Mas em compensação, a mesa também está fazendo uma força para cima no corpo que está anulando essa força. Então a força resultante sobre o corpo aqui, na verdade, é nula. Nesse caso, o corpo está parado. Agora, baseado na experiência que nós vimos anteriormente, tá? E se a força resultante em cima do corpo for nula, mas o corpo já tiver uma velocidade? Se não tiver agindo força sobre o corpo, ou a força resultante sendo nula, e o corpo tiver uma certa velocidade, ele vai permanecer com esse movimento. Ele vai continuar com um movimento retilíneo e uniforme. Esta é a primeira lei de Newton. Tá? Se a resultante das forças que atuam em um corpo for nula, ou ele estará em repouso, ou estará em movimento retilíneo e uniforme. Essa tendência de continuar o movimento ou de permanecer em repouso, nós chamamos de inércia. Inércia é a tendência dos corpos em permanecerem, né, ou dos corpos permanecerem em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Ok? Então você vai ter aqui alguns exemplos de inércia. Tá? Na primeira figura aqui você observa o cavalo vinha correndo junto com um garoto e de repente o cavalo bloqueia o movimento, ele freia. Há uma tendência do garoto, o garoto não estava em movimento, há uma tendência do garoto em continuar o movimento. Tá? Então ele vai se sentir ser projetado
para frente. Na realidade, o cavalo parou, o cavalo freou. Por inércia, o garoto continua o movimento. Esta é a importância do uso do cinto de segurança no carro. Tá? Na hora de uma batida, vamos supor que o carro esteja a 40 km por hora. Na hora de uma batida, o carro vai ser bloqueado de repente, o carro vai parar. Como o carro, junto com o piloto, né, e seus passageiros, estão com a mesma velocidade, há uma tendência do corpo do piloto em continuar o movimento. O cinto de segurança não vai deixar com que ele se machuque, sendo projetado contra o vidro do carro. Tá? Esse exemplo, antes de falar no terceiro exemplo aqui, tá, a gente percebe isso no ônibus, por exemplo. Você viajando de ônibus, tá, ou se você estiver em pé num ônibus lotado, você vai notar que quando o motorista arranca, você sente como se o seu corpo fosse projetado para trás. E quando o motorista do ônibus freia, você vai sentir como se o seu corpo fosse projetado para frente. Isso é inércia. Tá? O ônibus, quando estava parado, o seu corpo também estava parado. O motorista, ao acelerar o ônibus, ele vai colocar o ônibus em movimento. E como o seu corpo estava parado, há uma tendência do seu corpo continuar parado onde ele estava. Tá? Então vamos supor, qual é a parte do seu corpo que está em contato com o ônibus? São seus pés. Então o ônibus ele vai carregar seu pé na direção dele, né? no sentido do movimento. E a tendência da sua cabeça é ficar na mesma posição, em repouso. Tá? Então seus pés vão ultrapassar a sua cabeça. Então o seu corpo vai inclinar. Você sente essa inclinação para trás. Tá? Isso é inércia, é devido a exatamente a tendência do seu corpo em continuar em repouso, quando ele estava em repouso. A mesma coisa quando o ônibus está ali a 40 km por hora e o motorista freia. Tá? A velocidade dos seus pés vai diminuir. Os seus pés têm contato com o piso do ônibus. E é uma tendência da sua cabeça continuar os 40 km por hora. Então a sua cabeça vai ultrapassar seus pés. Tá? Então você vai sentir como se o seu corpo estivesse sendo projetado para frente. Tá? Então, na verdade, é uma sensação que a gente tem, né? A sensação de que tem alguma coisa te jogando para frente. Na verdade, não tem nada te jogando para frente. Simplesmente o ônibus está diminuindo a velocidade e o seu corpo está tendendo a continuar o movimento. Tá? A mesma coisa acontece aqui nesse caso do trem aqui, você nota, o trem estava parado na figura A, tá? Ele estava parado, né? E o observador dentro do trem está observando um corpo que está despendurado no teto. Quando o trem adquire uma aceleração para a direita, o observador ele vai notar que esse corpo ele vai ter um movimento. Tá? Aqui, olha, você está vendo aqui, parece que no sentido contrário do trem. Na verdade, não é sentido contrário, esse corpo continua indo junto com o trem. Tá? Mas como ele estava parado nessa posição e o trem arrancou, é como se ele tivesse continuado parado naquela posição num intervalo de tempo muito pequeno. Isso vai fazer com que surja esse ângulo aqui. Olha, o corpo ele tende a ficar parado, tá? A linha foi embora, o corpo ficou naquela posição. É lógico que aqui, como o trem está acelerando, essa linha vai estar fazendo uma força nesse corpo e esse corpo vai acelerar junto com o trem. Mas você vai observar esse movimento aqui devido exatamente à inércia do corpo que tenderia a estar em repouso ali, ficar parado, né? Tá? Tenderia a continuar parado, em repouso. Vamos agora para a segunda lei de Newton, que nós chamamos também de princípio fundamental da dinâmica. Vamos supor que você tem um corpo de massa m agora sobre uma mesa, tá? Vamos desprezar completamente o atrito, tá? Esqueci aquilo que nós falamos lá antes da primeira lei. Essa mesa aí seria ideal. Vamos supor que não tem atrito nenhum. Você tem um corpo de massa m em cima dessa mesa e você vai aplicar uma força sobre esse corpo. Tá? Quando você aplica uma força sobre esse corpo, você vai ver que o corpo vai variando a velocidade, ou seja, ele vai adquirir uma certa aceleração. Tá? Agora, se você aplicar nesse corpo, mesmo corpo de massa m, você aplica uma força com o dobro da intensidade do primeiro caso. Você vai aplicar o dobro da força. Nesse caso, você vai observar que o corpo vai adquirir o dobro da aceleração.
Observe que eu estou mantendo a mesma massa. Hein? Então, ao dobro da força, nós teríamos o dobro da aceleração. E se eu triplicar essa força? Ao triplicar essa força, observa-se que nós teremos o triplo da aceleração. Tá? Então, o que nós concluímos aí? Que a aceleração é diretamente proporcional à força. Ou a força é diretamente proporcional à aceleração. Ao dobro da força, o triplo da força, você terá o dobro da aceleração, o triplo da aceleração. Bom, outro tipo de experiência agora. Vamos supor que eu mantenha, no primeiro caso aí, eu vou aplicar uma força em cima de um corpo de massa m. Esse corpo vai adquirir uma certa aceleração. Repetindo o primeiro exemplo. Tá? E se agora eu dobrar a massa? Eu vou aplicar a mesma força, só que agora eu vou estar dobrando a massa do corpo. Quando isso acontece, a gente observa que a aceleração é reduzida à metade. Você está aplicando a mesma força no dobro da massa. Então, o movimento vai ser um pouco mais lento do que o movimento anterior. Então, nesse caso aí, olha, a aceleração vai ser reduzida à metade. Aí a gente observa em laboratório também que, se triplicarmos a massa, a aceleração vai ser reduzida a terça parte. Tá? Então, olha, triplicando a massa, a aceleração vai ser a terça parte da aceleração que você tinha anteriormente, aplicando-se a mesma força. Tá? Notem que eu estou mantendo aí a mesma força. Tripliquei a massa, a aceleração reduziu a terça parte. E aí, então, a gente conclui que a aceleração é inversamente proporcional à massa. Quanto maior a massa, menor vai ser a aceleração. Baseado nisso, o Newton então ele chegou à conclusão que a aceleração era diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à massa. Tá? Então, baseado nisso aqui, ele chegou à conclusão que a força era igual ao produto da massa pela aceleração. Tá? Esta vai ser a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. Força é massa vezes aceleração. Tá? No sistema internacional, a massa é dada em quilo e a aceleração é dada em metro por segundo ao quadrado. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado vai dar o que nós chamamos de Newton. A unidade é o Newton. Ok? Algumas universidades também exigem o sistema CGS. Tá? No sistema CGS, a massa seria dada em grama e a aceleração seria dada em centímetro por segundo ao quadrado. Tá? O grama centímetro por segundo ao quadrado vai dar uma unidade que nós chamamos de Dina. A Dina é a unidade de força, só que no sistema CGS. A massa em grama e a aceleração em centímetro por segundo ao quadrado. Okay? Então essa é a segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica. Vocês vão ver, tá, gente, que essa fórmula aqui ela é importantíssima. Normalmente você fica aí praticamente um bimestre estudando problemas que envolvem essa equação. O que acontece é que essa força aqui é a força resultante que atua em cima de um corpo. E força resultante atuando em cima de um corpo, você tem diversos tipos de problema. Você tem que estudar, é importantíssimo você estudar as forças que agem em cima do corpo. E aí você tem assim várias variáveis em cima de um problema. Tá? Então você fica praticamente um bimestre estudando essa segunda equação, essa segunda lei de Newton aí. Tá? É lógico, ver a terceira também, né? A gente estuda as leis de Newton, mas essa segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental, essa equação, força, massa vezes aceleração,
ela vai ser importantíssima na sequência do curso, e você vai observar isso. Tá? Vamos a um exercício aqui. Exercício de aprendizagem. No esquema abaixo estão representadas as únicas forças que atuam em um corpo de massa meio quilo, que parte do repouso. Vamos montar isso aí. Tá? Olha, no esquema abaixo são representadas as forças que atuam em um corpo de massa meio quilo. Que parte do repouso, ou seja, a velocidade inicial desse corpo vale 0. Determine a velocidade do corpo após 5 segundos de movimento. Tempo, 5 segundos. Tá? Bom, olha, vamos calcular a força resultante aqui. Olha, a força resultante não é igual a F1 menos F2? Tá? No caso aqui, F2 tem sentido contrário. Então a força resultante aqui, ela vale 5 menos 3. Então essa força resultante, ela vale 2 newtons. Tá bom? Agora, força resultante deixa eu colocar isso mais embaixo aqui, tá? Porque está dando problema aqui. Força resultante, pela segunda lei de Newton, não é massa vezes aceleração? Então, se nós temos uma força resultante de 2 newtons, 2 newtons, que é aplicado em cima de um corpo de massa meio quilo, qual é a aceleração que esse corpo vai adquirir? Olha, então a aceleração vai ser igual. Olha, eu vou passar o 2 para cá multiplicando. Olha, você vai ter 4, o quê? Newton. Tá? 4 Newton. O quilograma aqui estava multiplicando, né, gente? Então ele vai passar dividindo. Ó, Newton por quilo. Tá? Olha, Newton por quilo, vamos lembrar lá. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Isso não era Newton? Se eu passar o quilograma dividindo, eu vou ter metro por segundo ao quadrado. Vai ser Newton dividido por quilo. Tá? Mas você não vai precisar se preocupar com isso não. Tá? Nós vamos estar trabalhando no sistema internacional. Então, olha, eu só fiz questão de manter as unidades aqui para você enxergar isso. Tá? Como você está trabalhando no sistema internacional, a aceleração vai ser dada em metro por segundo ao quadrado. Então a aceleração aqui ela vale 4 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração. Tá? Agora, por que eu calculei a aceleração? Olha, eu não estava querendo a velocidade após 5 segundos? Poxa, você para calcular a velocidade após 5 segundos, você, equação horária da velocidade, ó, V não é igual a V0 mais AT? Tá? Como você tem uma força resultante aqui, o corpo partiu do repouso, mas ele está variando a velocidade dele. Tá? Então, quando você tem uma força resultante de 2 newtons, você vai ter uma aceleração, o corpo está variando a velocidade. Após 5 segundos, qual vai ser a velocidade do corpo? Então, você precisa da aceleração. Então, substituindo aqui agora, olha aqui, a velocidade do corpo vai ser igual. Olha, a velocidade inicial era 0. A aceleração você acabou de calcular aqui, ó, vale 4 vezes o tempo. Quanto tempo? 5 segundos. Tá? Então, note 4 metros por segundo ao quadrado vezes 5 segundos. Eu estou trabalhando no sistema internacional. 4 vezes 5, 20. Então, a velocidade vai ser igual a 20 metros por segundo. Esse é o valor da velocidade. Tá bom? Vamos a outro problema. Você observou nesse problema anterior, né, gente, que
Nós estamos trabalhando com a cinemática também. A dinâmica é a parte da física que estuda o movimento dos corpos e suas causas. Então toda a cinemática foi estudado o movimento dos corpos. Só que agora eu estou com a causa, que seria a força, né, gerando uma aceleração aí. Tá certo? Ou seja, toda a cinemática ela continua sendo importante para a gente. Olha esse segundo problema. Você tem um corpo aí de massa 2 quilos. Vamos pegar os dados aqui. Ó. Massa 2 quilos. Tá? Ele movimenta segundo essa função horária aqui. Vou até repetir a função horária aqui. Ó. S é igual a 2 mais 2t mais 2t ao quadrado. Determine a força resultante que atua nesse corpo. Tá? Então, olha, para calcular a força resultante, vamos lá, qual é a fórmula da força resultante? Força resultante não é o produto da massa vezes a aceleração? Tá? Então você tem a massa, você já tem aqui, ó, 2 quilos. E a aceleração? Se eu achar a aceleração, eu tenho a força resultante. Olha, foi dada essa equação. Equação horária do movimento uniformemente variado, que é S é igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t ao quadrado. Tá? Foi dada lá em movimento uniformemente variado. Como eu preciso da aceleração, aqui, olha, a aceleração é companheira aqui do tempo ao quadrado. Aqui, ó. O que eu tenho aqui? Que a aceleração dividido por 2 é igual a 2, que é esse valor aqui em cima. Então a aceleração ela vale 4 metros por segundo ao quadrado. Tá? Como eu estou querendo a força resultante, agora você vai substituir. Força resultante é igual a massa, que vale 2, vezes a aceleração, que vale 4. Então, a força resultante vale 8 newtons. Tá aí, acabou o problema. Não é simples? Vamos agora para a terceira lei de Newton. A toda ação de uma força teremos uma correspondente reação de mesma intensidade e direção, porém de sentido contrário. O que se diz isso? Tá? Olha bem nesse exemplo aqui. Tá? Na verdade, o que ele quer dizer com isso é o seguinte: no universo não existem forças ímpares. As forças agem sempre aos pares. O que significa isso? Quando você empurra alguma coisa, essa alguma coisa também te empurra. Tá? Eu lembro que na época que eu estudei isso, tá? no ensino médio, né? Naquela época era científico, né? Isso custou um pouquinho entrar na minha cabeça, tá? Eu tive uma certa dificuldade. Mas depois, mais adiante, com alguns exemplos, a coisa foi melhorando. Tá? Por exemplo, quando você dá um soco na parede, a parede vai reagir com uma força de mesma intensidade e direção, porém em sentido contrário. A parede ela vai fazer uma força na sua mão. Tá? Então isso não entrava bem na minha cabeça. Até que eu ficava assim, ó, a parede é inanimada, ela não vai fazer força nenhuma, mas na verdade faz. Porque senão a sua mão não doeria. Né? Você não vai dar um soco na parede com toda a força que você consegue fazer, né? Com toda a violência, porque vai te machucar. Então quando você faz uma força na parede, a parede também reage com uma força de mesma intensidade e direção, porém em sentido contrário. Para enxergar melhor essa força de reação, tá, eu gosto sempre de dar esse primeiro exemplo aqui, o que seria, você nota aqui que você tem duas pessoas, tá? Aqui parece um adulto e uma criança aqui, olha, sobre patins.
Tá? Então vamos supor que esse adulto aqui seja você. Se você empurrar a criança para cá, no sentido para a esquerda, você vai conseguir ficar parado aqui? Você só vai conseguir ficar parado se você acionar o freio dos patins aqui. Tá? Por quê? Se você relaxar o corpo, o que acontece? Ao empurrar a criança para a esquerda, você vai escorregar para a direita. Aí eu poderia te perguntar, mas espera lá, não foi você que empurrou a criança? A criança não te empurrou. Por que você vai estar vindo para a direita? E aí você enxerga a reação. Você não consegue empurrar essa criança para a esquerda sem que você também se movimente para a direita. Tá? Você aplica uma força na criança para a esquerda, tá? E a criança, mesmo intencionalmente, ou sem, desculpa, né? Mesmo sem a intenção, ela vai te empurrar em sentido contrário, tá? Então, aí você enxerga o para, ação e reação. Eu vou pegar aqui uma ferramenta aqui para você enxergar melhor o que continua aqui embaixo. Olha, a moça está empurrando essa criança para cá, aplicando uma força para cá. A criança vai aplicar na moça a mesma força, de mesma intensidade e direção, porém, sentido contrário para lá. Elas têm a mesma intensidade. Se o adulto aplicar 20 newtons na criança, tá, o adulto vai sentir contra o movimento aqui, olha, no sentido oposto, uma força de 20 newtons também. Tá? Note o seguinte, essa primeira força aqui, ó, ela age na criança. E essa força de reação age no adulto. São corpos diferentes. Se são corpos diferentes, elas não se anulam. A criança vai sentir o efeito dessa primeira força e o adulto vai sentir o efeito da segunda força aí. Isso, na verdade, é a reação devido a essa ação aqui que ele fez. Tá? Então, sempre vai existir a reação. Por que elas não se anulam? Porque agem em corpos diferentes. Ok? É diferente de você pegar as duas forças e aplicar as duas forças no mesmo corpo. Tá? Vamos pegar então um outro exemplo aqui. Vamos supor que eu fizesse assim. Só um minuto. Vamos supor, né, que eu tivesse um corpo aqui, ó, tá? E aplicasse nesse corpo uma força para cá, tá? E uma força de mesma intensidade, olha, eu vou até copiar o vetor aqui, tá? Só que sentido contrário. Tá certo? São duas forças idênticas, mas agindo no mesmo corpo. Aqui a força resultante não vai ser zero. O corpo, se estiver parado, ele vai continuar parado. Ele vai continuar em repouso. Não é o caso da terceira lei de Newton. Porque a terceira lei de Newton, as forças, olha, elas agem em corpos diferentes. A toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade e direção, porém sentidos contrários. Aqui, essas duas forças estão agindo no mesmo corpo. Então aqui não é, terceira lei de Newton aqui. Tá? Isso aqui é um outro exemplo, é outro caso. Tá bom? Deixa eu deletar isso aqui. Então você vê aqui no par, ação e reação, tá vendo? A força, vamos supor que A e B se choquem aí, tá vendo? Vem um em cada sentido que eles bateram um no outro. A força que o A aplica em B é igual, mesma direção e intensidade da força que B aplica em A. Ela só tem sentidos contrários. Ok? Você usa isso para se movimentar, para andar. Tá? Os seus pés aqui, o sapato, o tênis aqui em contato com o chão, vai fazer uma força. Olha, você para andar para a direita, você tem que fazer uma força para trás aqui, tá vendo? A força de atrito aqui, olha, vai ser a reação contra o movimento. A força de atrito é contra o escorregamento. Quando você faz uma força no piso para a esquerda, o piso vai reagir com uma força para a direita. Que na verdade vai ser a força de atrito agindo aqui. Tá? É ação e reação.
Tá? Quem sente a ação? O piso. Quem faz a ação? O tênis da moça aqui. Ó. Tá? A reação. Quem sente a reação? É o tênis da moça. Tá? Ou seja, a reação vai agir aqui ó, no corpo da moça, a moça vai deslocar para a direita. Ok? O tênis, então, vai fazer a ação, quem sente a ação é o piso, e a reação é o tênis. Sempre quem executa a ação é que vai sentir a reação. Ok? Aqui um outro exemplo, tá? Você quando pega, por exemplo, uma arma de fogo e dá um tiro, você vai sentir que a arma dá um recuo. Tá? Isso porque, ao dar o tiro, vai haver uma explosão ali dentro. Tá? E quando ocorre essa explosão, vai haver uma ação empurrando a bala, o projétil, numa direção. Tá? Então, quando ocorre essa ação, essa força, vai surgir uma reação empurrando a arma em sentido contrário. Então, a arma ela vai recuar. Tá? Tenha sempre em mente que a intensidade da força de ação é sempre igual à intensidade da força de reação. E não tem essa de falar que a ação age e a reação não, tá? As forças sempre agem aos pares. Não existe exceção. Aqui nós temos um gráfico assim, de velocidade, seria um problema que nós vamos ver mais adiante. Aí, tá? Na verdade, uma colisão de dois veículos. Note que antes da colisão, o veículo A tinha uma velocidade positiva, ou seja, ele estava andando para frente, e o veículo B uma velocidade negativa, quer dizer, estava dando marcha ré. Quando ocorre a colisão, olha, a velocidade do veículo A diminui e o veículo A chega a andar para trás, começa a andar marcha ré. E o veículo B, que estava dando marcha ré, ele começa a andar para frente. Então houve uma colisão aqui. Tá? E como nós temos o gráfico velocidade-tempo, nós já vimos anteriormente, tá? Em matérias anteriores aí, né, na cinemática, estudo dos gráficos, que dá para você calcular a aceleração aqui. A partir do momento que você tem, por exemplo, a massa do veículo A e a aceleração que ele adquiriu aqui, dá para você calcular a força que agiu entre os dois veículos aqui. Isso nós vamos ver mais adiante, tá? Em exercícios. Nesse caso aqui, a Terra e a Lua. Você sabe que a Terra atrai a Lua e a Lua atrai a Terra, vice-versa, porque ação é ação. A Lua fica em órbita da Terra porque a Terra faz uma força de atração na Lua. Tá? Então agora deixa eu pegar novamente aqui. Olha, a Terra atrai a Lua com uma força F. Do mesmo jeito que a Terra atrai a Lua com uma força F, a Lua vai atrair a Terra com a mesma força F, porém em sentido contrário. Tá? Notem, por que essas forças não se anulam? Porque agem em corpos diferentes. A Terra puxando a Lua e a Lua puxando a Terra. Tá? Então não tem como elas se anularem, elas estão agindo em corpos diferentes aí, ok? Bom, ao mesmo tempo que você observa o movimento da Lua, né, quer dizer, a Terra atrai a Lua, aí você poderia falar assim, mas a Lua não atrai a Terra, atrai sim. Nós temos aí o efeito das marés, tá? A gente observa isso nesse fenômeno. Tá? A Lua, quando ela está nessa posição, essa força ela vai estar agindo aqui ó, com mais intensidade nessa região. Então você vai ter maré alta aqui nessa região. Tá? Mais adiante também eu explico sobre as marés, tá? Eu vou explicar melhor, porque você vai ver que quando dá maré alta aqui, vai dar maré alta lá do outro lado também. Tá? Mas mais adiante eu vou explicar isso melhor aí. O importante aí é você entender que a força de ação é igual à força de reação. Tá bom? Eu já vi em vestibular aí, não lembro bem, tá? Agora onde que exatamente caiu essa questão, eles colocaram assim, a Terra atraindo a Lua. Tá? Eles colocaram um desenho inicial. E aí na letra A, B, C D, eles foram colocando assim, quais as forças que agem entre a Terra e a Lua. Então eles colocaram assim, por exemplo,
só para você, deixa eu colocar aqui para você entender melhor. Eles colocaram tipo assim, na letra A, eles colocaram tipo assim, na letra A, opa, peraí que isso aqui está invertido aqui. Inverter, aqui, né? Tá invertido. Tá? Esse aqui é o correto. Então eles colocaram tipo assim, ó, na letra A força que a Terra atrai à Lua é maior que a força que a Lua atrai à Terra. Aí numa letra B, a força que a Lua atrai à Terra é maior que a força que a Terra atrai à Lua. Eles colocaram vários assim, vários vetores de tamanhos diferentes. Então a resposta correta é exatamente aqui. Os vetores eles têm a mesma intensidade e mesma direção, porém em sentidos contrários. Então os vetores eles teriam que ter o mesmo comprimento. Tá? Essa seria a resposta correta da questão. Tá? Isso aqui está furado. Então, eu coloquei dois vetores aqui de intensidades diferentes. Não pode. Ação e reação, os vetores têm sempre a mesma intensidade. Agora vamos à explicação das marés aqui, tá? Que veio prometido. Note aqui que a atração solar tá, tem o Sol e a Lua. Acontece que como a Lua está muito próximo da Terra, a gente sente mais os efeitos da atração gravitacional da Lua do que da atração gravitacional do Sol. O Sol também influencia nas marés, tá? Mas influencia com muito menos intensidade do que a Lua. Observa nesse segundo desenho aqui, ó. Tá vendo? Você tem o Sol aqui e você tem a Lua aqui. Note que a maré alta ocorre mais para o lado da Lua, tá vendo? A maré vai ser mais alta quando tiver a Lua sobrepondo o Sol aqui. Quando tiver Sol e Lua juntos, do mesmo lado, aí você vai ter uma maré mais alta ainda. Tá? Mas no caso aqui, olha, a influência maior é da Lua. Daí você observa que com a influência da Lua, vamos para esse segundo desenho aqui, olha, você vai ter a maré alta, né? A Terra atrai a Lua atrai a Terra. Você vai ter a maré alta nesse ponto e vai ter a maré alta no lado oposto. Isso é por quê? Nós vamos ver mais adiante também o que nós vamos chamar de força centrífuga. Tá? Na verdade, a força centrífuga ela não existe. Tá? É uma força que a gente fala assim, uma força não inercial. Tá? A força centrífuga, a gente percebe, né, essa força centrífuga em alguns problemas. Tá? Eu falo centrífuga entre aspas, né, por esse detalhe dela realmente não existir. Tipo assim, vamos supor que você está no carro a 80 km por hora. Quando o carro faz a curva para a esquerda, você não sente ser jogado para a direita. É como se existisse uma força te empurrando para a direita. Essa força nós podemos chamar de força centrífuga. Ela vai estar te jogando para o lado oposto da trajetória. Tá? Então você imagina o seguinte, do mesmo jeito que a Lua gira em torno da Terra, se você mudar o referencial para a Lua, é como se a Terra girasse em torno da Lua. Tá? Então uma está girando em torno da outra. E aí vamos uma experiência. Vamos supor que eu vá gerar uma menina que tenha cabelo comprido. Então eu pego essa menina pelos braços e fico girando essa menina, tá, em torno do meu corpo. Há uma tendência dos cabelos dessa menina ir para o lado oposto. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo uma força puxando a menina para o meu lado, os cabelos dela estão indo para o lado oposto, que é a força centrífuga. Tá? Então isso acontece entre a Terra e a Lua. Imagine que a Lua tivesse parado e a Terra girando em torno da Lua. Aí simplesmente estamos mudando o referencial. Ao mesmo tempo que a Terra sente essa força de atração da Lua puxando ela para cá, isso vai fazer com que a maré alta haja aqui. Você vai ter maré alta aqui. Do lado oposto da Terra, você vai ter lá maré alta também. Tá? Sabemos que o Japão está do lado oposto do Brasil. Então, quando você tem maré alta no Brasil, você vai ter maré alta no Japão. Na Europa, a maré vai estar baixa. Quando você tem maré alta na Europa, do outro lado do globo, você também vai ter maré alta. Então, você sempre vai ter essas marés altas assim aos pares. Tá? São os dois lados do globo aqui que você vai ter a maré alta. Ok? Isso é devido à força de atração gravitacional da Lua. Força, peso. Você sabe que
ao abandonar um corpo próximo da superfície da Terra, esse corpo ele vai cair com uma aceleração que é a aceleração da gravidade. A Terra atrai qualquer corpo que seja abandonado próximo de sua superfície. Isso porque a Terra vai fazer uma força nesse corpo, vou representar aqui, tá? Esse corpo também vai atrair a Terra, tá? Aquela ideia da ação e reação. Ao mesmo tempo que a Terra atrai o corpo atrai a Terra. Mas o que me interessa aqui é a força-peso. Tá? Essa força, ela vai ter um nome, então, de força-peso. É um vetor. É uma grandeza vetorial. Tá? Então, pela segunda lei de Newton, nós não sabemos que força resultante não é o produto da massa pela aceleração? A única força que age aqui no corpo é a força que nós chamamos de peso. Então a força peso vai ser a massa vezes, aí vamos voltar lá na cinemática, né? Quando você abandona um corpo próximo da superfície da Terra, esse corpo não vai cair com uma aceleração que é igual à aceleração da gravidade? Então, esta aceleração aqui vai ser a aceleração da gravidade. Esta é a fórmula da força peso. Peso é massa vezes a gravidade. Ok? Lembrando-se que a massa no sistema internacional, a massa é dada em quilo, e no sistema internacional a aceleração é dada em metro por segundo ao quadrado. Então qual vai ser a unidade do peso? A unidade do peso vai ser o Newton. Ok? Então vamos supor que você tem aí um corpo de massa 2 kg, e normalmente a maioria das vezes a gente adota, por exemplo, a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos supor que você tem uma massa aí de 2 kg, no local onde a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Qual vai ser o peso desse corpo? Como o peso é massa vezes a gravidade, então o peso vai ser igual a massa, que é 2, vezes a gravidade, que é 10. Então, o peso vai ser 20 newtons. Tá bom? Essa vai ser a força-peso. Trabalhando no sistema internacional. Ok? Aí, vamos um pouquinho além aqui. Nota a Terra que atrai o corpo com a força e peso. Então, você tem um corpo aqui. Esse corpo, você vai colocar esse corpo em cima da mesa. Tá? Desculpa, em cima da cadeira. Tá? Então você vai ter assim, quando você colocar esse corpo em cima da cadeira, tá? O corpo vai fazer uma força na cadeira que coincidentemente vai ser igual ao peso dele. É a força que o corpo vai estar fazendo. Tá? Então vamos arrastar isso aqui, olha só. Esse corpo aqui, você vai colocar esse corpo em cima da cadeira. Tá? Qual a força que vai agir no corpo? Você sabe que para baixo aqui vai ter a força peso agindo em cima desse corpo. Vamos representar aqui o vetor força-peso. Tá? Agora, se existe o peso agindo aqui para baixo, por que esse corpo não cai? Como ele está sobre a cadeira então vai fazer uma força nesse corpo para cima, que nós vamos chamar de normal. Nós teremos para cima aqui uma força normal. Tá? Gente, eu gosto de representar normal como um N', tá? Só para diferenciar do Newton, né? Porque o Newton é o N maiúsculo.
Se eu colocar normal também como N maiúsculo, vai ter hora aí que vai ficar esquisito. Tá? Então sempre que eu represento normal, eu represento aí com um N', ok? Então, lá, é um vetor, normal. Tá? Então presta bem atenção o que está acontecendo. Quais as forças que estão agindo no corpo? O peso dele, que é a força que a Terra puxa ele para baixo, e a força que a cadeira faz nele para cima. Como essa força para cima é igual a essa força para baixo, a força resultante aqui vai ser nula, vai ser zero. Então o corpo ele vai ficar em repouso, ele vai ficar parado em cima da cadeira. Tá? Eu gosto de dar esse exemplo pelo seguinte, para reforçar o seguinte, que essas duas forças não é ação e reação. Tá? Por quê? Quem causa o peso? Quem causa o peso do corpo é a Terra. Então, ao mesmo tempo que a Terra puxa esse corpo com uma força-peso, vai ter uma força aqui puxando a Terra para cima. Com a mesma intensidade do peso. Tá? E essa normal aqui? Essa normal é reação de uma força que o corpo faz na cadeira. Coincidentemente, a força que o corpo faz na cadeira é igual ao peso do corpo. Tá? É uma força que está agindo na cadeira. Então, a cadeira reage com uma força normal. Então, essa força que o corpo faz na cadeira, eu vou estar representando aqui, ó, nesse esqueminha. Tá vendo? Ao mesmo tempo que o corpo faz uma força na cadeira, que coincidentemente é igual ao peso, a cadeira vai fazer no corpo uma reação, uma força, que coincidentemente também é igual ao peso. Como o corpo sente essas duas forças, o peso agindo para baixo e a normal agindo para cima, essas duas forças vão se anular. Então o corpo fica parado, ele fica em repouso. Tá? É errado falar que a normal é reação do peso. A normal é reação da força que o corpo exerce na cadeira. Tá? Coincidentemente, essa força é igual ao peso do corpo. Isso se a cadeira estiver parada. Tá? Porque nós vamos ver depois exceções mais adiante também. Tá? Existem alguns tipos de problemas aí onde que a normal não será igual ao peso. Vamos ao exercício. Na figura, as massas dos corpos são 40 kg e 10 kg. E a força F tem uma intensidade de 100 newtons. Supondo o atrito desprezível, determine a aceleração do sistema e a força que o bloco B exerce sobre o bloco A. Tá? Então vamos lá. Olha, eu vou até ampliar, deixa eu ver se tem como ampliar isso aqui. Para você entender melhor. Ah, dá, vai dar. Olha, eu vou ampliar, depois eu tento voltar ao tamanho natural aqui. Olha, para resolver problemas assim envolvendo corpos, o ideal é que você represente todas as forças que agem nos corpos. Tá? Então vamos fazer isso. Olha, eu vou representar aqui. Primeiro, você tem essa força aqui, que é a força que está empurrando o bloco A. Tá? Nós não podemos esquecer que os blocos têm peso. Então, ó, você vai ter aqui um peso de A para baixo, você vai ter o peso de B para baixo. São forças que existem aqui. Tá? Como o corpo tem um peso para baixo, por que o corpo não cai? Porque existe uma força da mesa, que é a normal, que age para cima. Os vetores têm o mesmo tamanho, tá? Tenta fazer os vetores mais ou menos do mesmo tamanho. Tá? Então você vai ter aqui, olha, deixa eu então o que você tem aqui? Ó? Forças. Você tem essa força empurrando o bloco A, você tem um peso do A aqui para baixo, você tem um peso do B para baixo, aí você tem aqui a normal A para cima,
e a normal B para cima. Ó, é o vetorzinho aqui, tá? Não estou conseguindo fazer o vetorzinho. Quando você empurra esses corpos para a direita, o sistema não vai escorregar para a direita? Que aqui eu não tenho atrito. Então olha só, como é que vai agir então a força entre A e B aqui? Você vai ter uma força agindo de A para B. O A está empurrando o B com uma força AB. Agora, toda ação não tem uma reação de mesma direção, porém sentido contrário? Então, ao mesmo tempo que o A empurra B, o B reage em cima de A com uma força BA. Vou botar a reta aqui. Tá? Então você vai ter aqui, ó. Aqui, estou representando a força de A em B. Tá? E aqui eu estou representando a força de B em A. Ok? Então, o bloco B ele vai escorregar porque ele está sentindo a força que o A faz nele. E essa força de BA aqui é a força que o B reage em cima do A. Então o A vai estar sentindo ela também. Ok? Bom, e agora então a gente pode montar um problema. Aí, olha só. Eu vou diminuir o desenho aqui, tá, gente? Para a gente ter espaço aqui, porque senão eu fico sem espaço. Tá vendo? Eu agrupei e vou colocar aqui, vou voltar aqui o desenho no tamanho original dele. Ok? Então nós vamos estudar, como são dois corpos, A e B, nós vamos estudar os dois corpos aqui. Ó. Eu vou estudar o corpo A e vamos estudar o corpo B. Vamos ao corpo A. A pergunta é sempre a mesma, tá? Quem ajuda, quem atrapalha? Qual é a força que empurra, qual é a força que atrapalha? O movimento aqui não está sendo para a direita? Olhando o corpo A, qual é a força que empurra o corpo A? Vai ser a força F. Quem atrapalha o corpo A andar? Olha, o A não está empurrando o B? O B vai agir no A com a força BA, que é essa força aqui embaixo. Ó. Ao mesmo tempo que você está empurrando o corpo A, o B está atrapalhando o corpo A a andar com a força BA. Então eu vou colocar aqui, ó, força BA. É a força que atrapalha o corpo A a andar. Eu poderia ter aqui também força de atrito, tá? Mas no caso desse problema não tem. Ele fala que o atrito é desprezível. Bom, força para cá menos a força que age para cá não é a força resultante em cima do corpo A? Pela segunda lei de Newton, isso aqui vai ser a massa de A vezes a aceleração. É a força resultante em cima do corpo A. Agora vamos estudar o corpo B. Quem empurra o corpo B? É a força de A em B. Tá vendo? É essa força aqui, ó. Então você vai ter assim, ó, a força de A em B é a força que está agindo em cima do corpo B. Alguém atrapalha o corpo B a andar? Não, aqui não tem atrito. Tá? Então, a força de A em B empurra o corpo B. Como é a única força que está agindo no corpo B ali, a favor do movimento, isso vai ser igual a massa de B vezes a aceleração, segundo a lei de Newton. Tá aí, ó. Então, observe que nós temos aqui um sistema. Tá? Pode usar aqui a regra da soma, né? Olha, simplifica. Força BA e força B, olha, é ação e reação aqui, ó. Tá vendo? Elas têm a mesma intensidade e direção, porém em sentido contrário. Ou é positivo ou é negativo. Então vai simplificar aqui no sistema. Aí você vai ter, olha, a força
vai ser igual. Olha, como a aceleração é igual nos dois blocos, né, os blocos não estão juntos, mas a aceleração é igual. Então eu posso colocar isso aqui em evidência, aceleração em evidência, e você vai ter massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Agora é só substituir. Qual é a intensidade da força? Lá no enunciado, 100 newtons. Notem, eu nem vou ficar colocando newton aqui não, porque nós estamos no sistema internacional. 100 é igual. Soma das massas, 40 com 10, 50, vezes a aceleração. Passa 50 dividindo, a aceleração vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado, sistema internacional. Essa é a intensidade da aceleração. Tá? Agora, na letra B, qual a força que o corpo B exerce sobre o corpo A? Eu estou pedindo essa força BA aqui. Ó. Tá? Agora, a força BA não é a mesma força B? Você poderia substituir direto aqui. Ó. Força BA, tá? Em módulo, tá? A força B em A é igual ao módulo da força de A e B. Tá? Elas têm a mesma intensidade, as duas. Então eu poderia pegar a segunda aqui, olha, como a força de A em B é igual a massa de B vezes a aceleração, então a força de A em B vai ser igual. Qual que é a massa do corpo B? Cuidado para não pegar errado aqui, hein? A massa do corpo B vale 10 vezes a aceleração. A aceleração vale 2. Então a força de A em B vai ser igual a 20 newtons. Tá aí. Acabou o problema. Vamos aqui para o último problema dessa aula. Note que agora são 3 corpos. Tá? Eu sugiro até que você dê uma pausa aí e tente resolver sozinho. Tá? Continuamos sem atrito. Tente resolver sozinho, depois você volta aí para ver a solução. Tá? Eu já vou partir para a solução aqui. 3 blocos A, B e C de massas respectivamente iguais a 9, 6 e 2 quilos. Tá? Eu vou colocar tudo aqui agora, pegando a massa de A. Vou pegar todos os dados, hein? Massa de A, 9 quilos. Massa de B, 6 quilos. Massa de C, 2 quilos. Tá? Temos um corpo horizontal sem atrito, como ilustra a figura. A partir de determinado instante, aplicamos ao conjunto uma força de intensidade 85 newtons. Calcule o módulo da aceleração adquirida pelo conjunto. Então vamos fazer aquilo. Hein? Eu vou representar primeiramente todas as forças que agem no sistema. Ó, eu terei aqui o peso do A para baixo, eu terei aqui o peso do B para baixo, eu terei aqui o peso do C para baixo. Tá? Ao mesmo tempo, eu vou ter uma normal, reação do plano para cima, normal A. Eu vou ter a reação do plano em cima do corpo B para cima. Tortou. A mão está meio torta. E a reação do plano no corpo C para cima. Tá? Vamos colocar nome nessas forças. Tá? Então eu tenho aqui, ó. Esse aqui é o peso do A. Peso do B. Peso do C.
Sempre faz isso, hein? Sem preguiça. Aqui, ó, eu vou ter a normal A. Aqui eu vou ter a normal B. E aqui eu vou ter a normal C. Agora vamos lá. Se eu estou aplicando uma força F aqui, o sistema não está escorregando para a direita? Bom, eu estou empurrando o bloco A. Quem empurra o bloco B? É o bloco A. Através de uma força aqui, olha, que eu vou chamar força de A e B. Tá? Força de A e B. Ao mesmo tempo que o A empurra B, o B reage em cima do A, uma força de reação, que nós chamamos de força B em A. Força BA. Tá? Bom, mas o bloco C também não vai andar? Porque o B vai empurrar o C com uma força de B em C. Então, C reage com uma força de C em B. Tá? Representei todas as forças aí. Se houvesse atrito, teria mais forças, tá? Mas vamos deixar para ver no próximo capítulo aí atrito. Por enquanto não tem atrito. Então, essas são as forças. E aí, então, você vai montar um sistema. Não são 3 corpos. A, B e C. Nós vamos estudar esses 3 corpos. Bloco A. Quem empurra o bloco A? A força F. Quem atrapalha o bloco A a andar? É a força que B faz nele. Essa força aqui, ó, que B faz em A. Pela segunda lei de Newton, essa é a força resultante, então vai ser a massa do bloco A vezes a aceleração. Vamos para o bloco B. Quem empurra o bloco B? É a força de A e B. Quem atrapalha o bloco B a andar? É a força de C em B. Isso vai ser igual a massa do bloco B vezes a aceleração. Eu estou estudando agora o bloco B. Agora vamos para o bloco C. Quem empurra o bloco C? Não é o bloco B? Através da força BC. Ó. Então você vai ter assim, a força que B faz em C. Ninguém atrapalha o bloco C andar. Porque você vê, essa força CB aqui, quem sente é o B. Tá? Então não tem ninguém atrapalhando o C a andar. Então a única força que age no C é a força de B em C. Então isso vai ser igual a massa do bloco C vezes a aceleração. Passando a régua aqui, ó. Tá? Força de BA e força B aqui, ó, elas têm a mesma densidade. Que é ação e reação ali. Aqui, ó, força de CB e força BC, mesma intensidade. Uma é negativa, outra é positiva. Sempre vai cortar, tá? Isso aqui sempre vai simplificar. Então você vai ter assim, ó. O que sobrou aqui? Força F vai ser igual. Como a aceleração é comum nos 3, você vai ter aqui massa de A mais massa de B mais massa de C vezes a aceleração. Ao substituir, agora eu baixar o valor da aceleração. Olha, a intensidade da força 85 é igual soma das massas
9 e 6, 15. 9 e 6, 15, 17, né? 17 vezes a aceleração. Tá? Então, quanto que vai dar isso aqui? Eu vou passar 17 dividindo. A aceleração vai ser igual a 85 dividido por 17. 85 por 17 vai dar 5. Então, essa aceleração aqui, ó, ela vale 5 metros por segundo ao quadrado. Tá aí a resposta da letra A. Tá? Agora, olha, qual o modo da força que A exerce B? Eu quero saber essa força B aqui, ó. Tá? A força B. A força B não é igual à força BA? Então eu posso pegar aqui na letra B, ó. Letra B. Tá? Porque, olha, eu não conheço ainda a força CB, tá vendo? Eu poderia calcular tudo aqui, ó. Eu calculo a força BC primeiro, que seria a letra C, né? Qual a força que B exerce em C? Vamos fazer isso. Vou calcular a letra C primeiro, tá? A força que B exerce em C é igual a massa de C vezes a aceleração. Então a força que B exerce em C é igual a massa de C. Cuidado para não errar. 2 vezes a aceleração, que vale 5. Então a força que B exerce em C vai dar 10 newtons. Tá? Agora vamos para a letra B, então. Letra B. Qual a força que A exerce em B? Para achar a força que A exerce em B, eu quero essa aqui, ó, força AB. Força AB menos a força CB. Estou pegando aqui na segunda, tá vendo, gente? É igual a massa de B vezes a aceleração. Então a força de AB que eu quero descobrir, força de AB menos a força de CB, eu acabei de calcular aqui, ó, 10 newtons, que é a mesma força que B faz em C. Isso é igual a massa de B, que vale 6, vezes a aceleração, que vale 5. Tá? Então, a força que A faz em B vai ser igual a 6 vezes 5, 30, mais 10. Tá? Então, a força que A faz em B vai ser igual a 40 newtons. Acabou o problema. Ok? Eu sugiro agora, tá, que você faça os exercícios anexos aí, né, para treinar esses tipos de problemas. Tá? Na sequência, aí nós vamos ver depois na próxima aula, força de atrito, plano inclinado. Vocês vão ver que nós vamos estar trabalhando com a segunda lei de Newton, que é a força resultante é massa vezes aceleração. Até a próxima.